Boa noite a todos. O meu propósito é o seguinte, é fazer um trabalho para a gente conhecer um pouco mais a obra da Joana de Ângelis. Então, nós vamos ver no roteiro tantos livros que ela escreveu, enfim. E com isso, a gente, logo em seguida, eu vou pegar um livro, que é o Homem Integral, e trabalhar as ideias principais, ou os capítulos principais, conforme vai acontecendo. Eu coloquei no quadro um esquema do que a gente vai falar, porque na hora que eu estiver falando sobre esses assuntos, fica mais fácil para vocês perceberem onde nós estamos e como nós estamos desenvolvendo. Então, só para fazer uma prévia, nós vamos falar da fé raciocinada, e quando nós estivermos falando isso, nós vamos ver que a função da fé raciocinada é unir a emoção com a razão. Por isso que é raciocinada, razão, e a fé, que é a emoção. E a Joana de Ângelis, ela se baseia muito, mas muito mesmo, em Jung, um psiquiatra nascido na Suíça. E ele fala que esse raciocínio tem 4 funções para nós como seres. Tem a função de nos trazer a percepção da realidade. E ele classifica essa percepção em 4 itens. O pensamento, que pelo pensamento a gente tem uma vida intelectual que elabora, que chega a uma conclusão de forma pensada. Nós temos um sentimento, é aquele que sente, eu vou destrinchar tudo isso. As sensações, que são visão, tato, né? A intuição que na verdade é uma leitura interna. Enquanto que os outros são externos, a intuição é uma leitura que o nosso corpo interno faz. E aí nós vamos ver os temas centrais dela. Em todos os livros dela, ela trabalha com esses 4 itens, ou um deles, dependendo do livro. Neste, ela trabalha com esses 4. Por isso que eu vou trabalhar o que eu chamo lá de série... Eu não, né? Ela cataloga como série psicológica os livros que ela faz, que ela dita. E os assuntos centrais são existenciais, transcendentais, os psicológicos, os filosóficos e os religiosos. Então, ela junta esses itens aqui como centro do pensamento dela. E quando a gente for trabalhar essa série psicológica, porque é do meu interesse, inclusive, trazer isso para nós, porque quando a gente vai fazer a ponte com o Livro dos Espíritos, é importante a gente perceber que o Livro dos Espíritos vamos dizer assim, filosófico, 100% filosófico. E quando a gente fala de filosofia, quando a gente trabalha a partir da filosofia, o que a gente quer descobrir? Quer descobrir quem eu sou, como eu sou, o que eu faço, e por que eu sou como eu sou, enfim. Então, essa série psicológica, ele vai trabalhar também esses 3 itens principais, que é o analítico, que quando a gente começa a querer entender o que é
consciente e inconsciente. Por isso que ela trabalha muito com Jung. Porque o analítico, completando aqui, elimina crenças. Quando eu faço uma análise crítica, eu elimino crenças, eu elimino ilusões. Oi? Dogmas, tudo isso, né? Esse pacote inteiro que não permite eu enxergar além, né? O humanista é outro movimento psicológico que trabalha principalmente o crescimento pessoal, a consciência, a subjetividade e a saúde mental. Então, esse movimento humanista trabalha com essas 4 intenções de mostrar esses 4 trabalhos. E o transpessoal é um outro movimento. E tudo isso foi chegando na época, cada época foi crescendo, né? Nós estamos hoje, entre aspas, trabalhando com todas elas, mas cada uma delas foi surgindo ao longo do tempo, uma trazendo a outra. E a transpessoal trabalhou muito e trabalha com a autotranscendente, eu fora, né? Eu fora do corpo, eu espírito, eu alma. Mas, para isso, se baseia na medicina, na antropologia, na física, na química, na biologia, na metafísica, enfim. Então, são todos movimentos que trabalham essa série para nos formar quanto pessoas integral, né? O todo, porque não adianta a gente cuidar só de uma parte, inclusive espiritual, digamos assim. Eu vou trabalhar minha força de vontade. Não basta só a força de vontade. Nós sabemos que temos muitas faculdades, muitas aptidões, né? Muitas... Deixa eu ver se eu coloquei ali. Não. Mas muitas aptidões, né? Que precisam ser, cada uma delas, trabalhadas e crescerem. Não pode ser uma só. Enfim, vamos trabalhar então nisso aí. Então, iniciando... Deixa eu ver aqui. Iniciando, a pergunta que a gente podia se fazer é: quem foi o espírito de Joana de Ângeles? Vamos fazer um pouco da biografia dela. Joana é uma mentora, ela é uma médium espírita. Eu faço questão de falar médium espírita, porque tem vários médiuns em tudo quanto é lugar, mas o espírita é diferente, tem suas características peculiares. E ela, através da condição de mediunar os conhecimentos dela, a partir do Divaldo Pereira Franco. Então, essa é a Joana que fez esse trabalho com o Divaldo. A outra pergunta seria: quais foram as diversas reencarnações e encarnações da Joana? Interessante perceber que a última encarnação dela foi aqui no Brasil, em Salvador. Ela foi uma freira chamada Joana de Ângeles de Jesus, e ela trabalhou aos 20 anos, ela tinha 20 anos de idade, e ingressou então num convento chamado Nossa Senhora da Conceição da Lapa, que era um convento franciscano. E ela, interessante, ela se tornou mártir da independência. Então, no Brasil, a última encarnação dela teve, para nós brasileiros, essa honra, né, dela ter feito esse trabalho. A penúltima, só para a gente também acompanhar um pouco,
ela viveu no México, também como freira. Aliás, todas elas foram como freira. E nessa, ela se chamava Joana de Cusa. E ela... Só que mesmo sendo freira e mesmo trabalhando com essa parte religiosa, ela se casou com um procurador romano, porque isso na época do romano mesmo, no século XVI, mais ou menos. Não, desculpa. Ixi, acho que eu me embaralhei aqui. No México, ela foi Joana Inês de la Cruz. Eu falei isso? Não, né? Então, desculpa. Então, volta. No México, ela foi Joana Inês de la Cruz. E ela viveu na época de São Francisco, nessa época, que é no século XIII. Enfim, isso no México é para mostrar que ela também foi freira nessa época. No século I, porque eu só peguei 3 vivências dela. No século I é que ela foi Joana de Cusa, tinha se casado com um procurador romano e ela foi, ela lidava com o evangelho. Vocês sabem que naquela época era proibido, aquela coisa toda. E aí ela foi queimada, viva por causa do movimento dela religioso, junto com o filho que ela tinha. Então, ela é uma pessoa que desde sempre trabalhou com o evangelho. E aí a pergunta, mais para frente, a gente vai falar assim, por que ela trabalha assim com tanta ênfase nesse terreno evangélico? Porque para ela, Jesus é o maior psicólogo que existiu. Por isso a tendência dela na psicologia. Né? Porque ela se baseia no maior psicólogo. Isso são palavras dela. E aí, também uma outra pergunta, quantos livros ela ditou, como é que foi? Ela teve mais de 60 obras catalogadas até hoje. Dessas 60, umas 31 foram traduzidas em outros idiomas. Mas as 60 foi com o Divaldo ou não? Não necessariamente. Mas 31 foram traduzidas para outros idiomas e mais de 5, 6 foram transcritas por Braille, né? Para as pessoas que não têm condição visual conseguir enxergar. Eu trouxe aqui 6 títulos: Jesus e Atualidade, O Homem Integral, que é o que nós vamos ver, Plenitude, Momentos de Saúde e Consciência, Ser Consciente, Autodescobrimento em Busca do Seu Interior, Desperte e Seja Feliz, Vida, Desafios e Soluções. Esses títulos fazem parte daquela série da psicologia. Então, depois que a gente terminar esse, se vocês quiserem, a gente pega outro e vai fazendo assim. Então, esse seria o trabalho. Então, por que estudar Joana de Ângeles? A resposta é porque ela faz um trabalho que nos desperta a consciência e ela percebe que o mais importante é o comportamento do ser humano, o comportamento. Porque ao ter um comportamento, você consegue perceber o que tem na sua consciência, óbvio. O reflexo do que eu sou é o meu comportamento. Uma perguntinha. Pois não? Essas obras aí, 60 que você falou, foi todas ditadas? Psicografadas ou ela fez alguma obra? Não. Que eu saiba, também não fiz essa pesquisa, mas até onde eu percebi pelas minhas leituras, foram todas ditadas.
Todas ditadas. A não ser que ela tenha feito na época de uma das encarnações dela. Mas essas são todas a partir do Divaldo. Parece que uma delas ela foi poetisa, né? Sim, foi poetisa. No México. Na época do México. Foi poetisa também, exatamente. Por isso que entre os livros tem muitas poesias que ela traz, muitas mensagens, né? Por que Joana resolveu fazer ponte entre espiritismo e psicologia, né? E aí, e a resposta que é Jesus, no caso, que para ela é uma atualidade, e ela diz que Jesus, sendo um psicólogo, ele traz a profunda realidade que nós precisamos conquistar. Então, todo esse caminho que a gente percorre é para chegar à realidade da vida espiritual, que Jesus já trouxe, que nós não entendemos direito e que ela agora no século XX está retomando. Com com uma interpretação da fé raciocinada, diz ela. Como vamos encontrar a fé raciocinada? Como é que a gente vai encontrar? Eu pus na lousa, logo ali no começo. Raciocinando, usando a inteligência, né? Colocando a razão de mão dada com a emoção. Porque elas não podem viver desvinculadas. Não adianta eu ser uma ótima intelectual, uma ótima pessoa academicamente falando e não ter nenhuma emoção junto, nenhum trabalho, ou vice-versa, ser tão emocional e esquecer de pensar por que tudo eu choro, ou tudo eu lamento, ou tudo não sei o quê. Ou porque eu tenho medo, que são as emoções. Mas nós vamos chegar lá. Mas aí ela também fala das 4 funções, que é o pensamento, sentimento, sensação e intuição. E aí, como é que a gente define o pensamento e o sentimento? Que eles são opostos, mas eles estão ligados. Por isso que eles andam de mão dada. Então, a vida intelectual e a vida moral precisam ser descobertas e colocadas em prática. E a sensação e a intuição trabalham os sentidos. Mas só que os sentidos internos e externos. Então, quando eu vejo, eu capto uma realidade, mas dependendo de como eu como é que eu diria? Como eu vou catalogar essa informação ou como eu vou decodificar essa informação é que vai me trazer uma hora uma intuição. Então, a intuição, por isso que a intuição é uma coisa muito particular, muito de cada um, não é do outro. Por quê? Porque é o que eu tenho de material elaborado que vai me dar essa intuição. Porque nem sempre a intuição, vamos dizer assim, me serve para me salvar. A intuição seria um insight. É um insight. E o instinto? Mas não é um insight que vem do nada. Não é uma comunicação. Não é uma dica que veio. Não é isso. A intuição é sua. É com o material que você captou da realidade externa. Eu achava que isso era instinto. Não. O instinto é uma aptidão que nós temos para nos defendermos de um perigo, por exemplo. E ele é instantâneo, não dá tempo. Ele não raciocina. Ele não raciocina, não. Ele é mecânico. Ele vai, quando você vai ver, você já reagiu. É diferente da intuição. Mas então a intuição é minha, não vem dos espíritos. Não recebi vem. uma luz.
Não. Até pode vir, mas ela sempre vai ser baseada nos seus caracteres, no seu Não, conhecimento. pode vir entre aspas, mas ela não vem. Porque aí... Não, você diz assim, um fragmento pode compor essa intuição que ela tem como um dos componentes que ajudam. Não vai dar para pensar assim. Não. Não, porque assim, eu entendo o que você fala, que ela é como ouvir um rádio, depende do que ela ouviu, ela vai interpretar e vai ter uma intuição. Não nesse sentido, assim. Mas não vem de fora, é ela com ela mesma. Para ter a intuição, porque a intuição em si é uma conclusão. Ela concluiu. Então, concluiu. se ela conclui baseada em fatos. Em fatos. Em dados. Bom, mas então, dados se ela ouve uma comunicação, é um dos dados que ela ouve. Mas ela vai ouvir, vai Processar. ficar nela, no dia seguinte ela pode ter a intuição. Sim. Aquilo não é a intuição. Mas e nem é na hora da intuição. Entende? Porque tem que diferenciar isso. Então, o pensamento cria. Pensamento cria. Lembre-se disso. Sentimento dá uma tonalidade àquilo que você pensou. Então, eu pensei em uma obra de arte e eu dou a tonalidade dessa obra. Eu achei bonito, achei feio, gostei, não gostei. Então, uma coisa é você ter o pensamento. Outra coisa é você dar o tom daquele teu pensamento. Aí a gente chama de sentimento, que também é uma forma de razão. Agora, a sensação é uma forma de contactar a realidade. Sensação, ó. Onde que nós estamos ali? Ó, percepção da realidade. Sensação. Então, você tem uma visão, um tato de algo e você determina o que é. É uma coisa quadrada, é uma coisa redonda, né? Você já interpreta pelas tuas percepções. E por isso que, pela sua sensação, por isso que a intuição, ela vem, é como se eu tivesse pondo a mão em alguma coisa, só que é parte interna, é na sua parte interna. Outra é externa, certo? Isso, tanto a intuição como a intuição como a sensação são diferentes da emoção. Diga. Mas nem toda intuição dá certo, né? Não, por isso que eu digo. Por isso que eu estou fazendo questão de dizer que intuição não quer dizer uma coisa como se fosse assim, teu anjo da guarda te dando um recado. Não é bem isso. Intuição vai depender de você mesmo. Por isso que a gente tem que crescer nas aptidões, que são uma potencialidade. Então, a consciência é uma aptidão, é uma potencialidade que eu tenho, ou seja, ela tem que crescer. Quanto mais a minha consciência cresce, mais eu posso ter intuições melhores. É exatamente isso. Agora, só para falar sobre Jung, porque é um dos personagens que nós vamos trabalhar bastante, ele nasceu em 1875 e faleceu em 1961, ou seja, ele tinha 86 anos, e ele foi contemporâneo de Kardec, porque durante 21 anos, porque é a diferença de idade entre eles. Então, durante 21 anos, provavelmente, eu também estou dizendo provavelmente, porque eu não li ainda, talvez na minha continuação da pesquisa eu perceba isso, mas eu não vi ainda que ele tenha feito alguma ponte com Kardec, que tenha lido, que conhecia, se bem que a Suíça e a França estão ali, estão perto, um psicólogo
como ele, um psiquiatra, junto com Freud, tudo isso, é lógico que são pessoas que buscam o conhecimento para tudo quanto é canto. Eles abarcam a parte espiritual principalmente. Então, não sei se ele... Mas vamos ver mais para frente. Então, Jung trabalhou muito o inconsciente, o arquétipo, o ego tal, e tudo isso que faz parte da psicologia. E uma curiosidade, na época, nessa transição, porque teve um momento em que a ciência se separou da... na verdade, começou assim, a religião se separou da filosofia, num determinado momento. E depois a filosofia se separou da ciência, também num outro determinado momento. E nessa mudança se chamou da século das luzes. Por quê? Porque era nesse momento que a ciência estava explodindo. Então, tudo era ciência, tudo era o racional, tudo era o comprovado, era a experiência ali mostrada e comprovada. Então, se chamou de época das luzes, né? O século das luzes. É onde começou a psicologia, a psiquiatria, aquela coisa toda, mas ainda muito acanhado, porque eles não podiam misturar como é que se diz? A parte sensitiva da coisa e subjetiva, melhor dizendo. A parte subjetiva. Tinha que ter ali experimentos e tem que comprovar. Não dava para comprovar, não valia. Aos poucos, essa razão que era submetida à ciência e à experimentação foi se libertando dessas amarras. E aonde começa a ter o existencialismo, a parte transacional, né? Que vai encontrando outros caminhos, que é o caminho que a gente hoje percorre com o espiritismo. Mas hoje a filosofia anda junto com a religião, Não todas, não todas. Tem várias correntes de filosofia. Então, não é todas, não. A filosofia espiritualista, sim, mas tem outras. Qual a ideia central de Joana? Então, nós já falamos, temas existenciais, transcendentais, psicológicos e tal. E quando a gente fala da série psicológica, então nós vamos trabalhar agora o analítico, humanista e transcendente. Olha, até aqui eu estou dando uma geral, tá? Estou só posicionando. Então, vamos ver o que é o movimento da psicologia analítica de Jung. É um trabalho terapêutico que visa integrar aspectos conscientes com o inconsciente. Foi aí que começou a ter esse trabalho. O que é o inconsciente? É o subjetivo, é aquilo que ninguém sabe onde está. Está ali. Mas se tornou uma ciência, se tornou algo, né? E aí, pela primeira vez, ele faz uma diferenciação entre as personalidades, quando ele aplica o consciente e o inconsciente, ele com Freud e todo mundo. E aí, o método desse primeiro, que é o analítico, como a gente disse também, ele vai eliminar essas crenças. Por quê? Porque ele busca o autoconhecimento. Quando a pessoa, principalmente quando ela começa a sofrer e não sabe por quê, porque, de fato, a gente não tem muita consciência por que a gente sofre. A gente tem um medo, não sabe por que tem medo. Vai falar assim, estou com medo, sei lá, de barata, tenho medo de atravessar a rua. Mas não é isso. É uma pessoa que tem medo. Por que você tem medo? Né? E aí, quando você faz esses trabalhos, aí você percebe
que são crenças que vieram de fora. O pai, a mãe, o professor, o padre, o vizinho, todo mundo foi falando alguma coisa e dependendo da sintonia e da afinidade dessa pessoa com o que ela ouviu, aquilo se torna uma parte da personalidade dela. Né? E aí é que ela precisa fazer esse trabalho de mudança, de comportamento, de crença, de conceitos. Porque nós somos um aglomerado de conceitos, de princípios, de crenças, de analogias. São coisas que a gente internamente fez acontecer. Por isso que eu sou quem eu sou. Mas é difícil abrir isso, né? Hoje a gente estava conversando, tem uma pessoa que estava falando para nós que ela ainda acredita e não come leite com manga. Então, olha como a consciência ou o inconsciente é difícil de quebrar isso, porque ela cresceu nisso. Cresceu nisso. E ela é capaz de sentir mal se comer. Se comer. Tem mais essa. Olha só como o inconsciente é muito poderoso. É muito poderoso. É muito poderoso. Então, a pessoa precisa estar muito predisposta a fazer essas mudanças. Se ela não quiser, não vai. E aí, essa transição de como eu sou e como eu quero ser é uma caminhada, é um processo, é um trabalho a ser feito, né, que tira todas essas ilusões que eu começo a perceber que eu não nasci pronta e não vou... Acho que nunca me acabar, vamos dizer assim, porque o espírito que é eterno, ele evolui sempre, pela eternidade, né? Então, a gente tem que realmente perceber isso. E não esperar só as reencarnações para fazer isso por nós. Porque, realmente, a reencarnação te inflige, como é que fala? Inflige essa mudança em você. Você queira ou não queira, te coloca numa situação que você vai ter que enfrentar aquele determinado desafio. Mas se você fizer consciente, é muito melhor. É muito melhor. Você corta grandes etapas. E é por isso o apelo da Joana de Ângeles. E quando se trabalha, então, na psicologia humanista, que é o segundo movimento, onde a abordagem é centrada na pessoa e na sua própria dignidade, vai mostrar que o valor está na busca da modificação de si mesmo. E qual é o parâmetro que você tem? O parâmetro se você for inteligente, é você mesma e não o outro. Ah, o outro faz isso, eu também quero fazer. Não. Quem eu sou, como que eu sou? Eu estou bem com isso que eu tenho, que eu penso, que eu sinto? A maior parte das vezes, não estou bem. Por quê? Porque eu estou num mundo de expiação e provas, porque eu sou limitada e eu preciso crescer. E aí, quer dizer, claro que não está tudo bem, tenho muita coisa para aprender. E aí é onde eu vou atrás das respostas. Né? Aqui só uma curiosidade, essa psicologia humanista começou em 1950, só para mostrar para nós o quanto é novo, né? 1950 foi ontem, né? Então, e foi nos Estados Unidos que isso aconteceu. Então, nós temos que trabalhar, assim como o Espiritismo também é novo, e tudo que é novo precisa ser mais cuidado. Né? Mais cuidado. O que é novo também é difícil de entender, né? Sim,
principalmente, é muito difícil de entender. Existe uma resistência muito grande de nós aceitarmos o novo. Muito grande. Seja ela qual for. A gente sendo, assim, na nossa experiência aqui, a gente vê a resistência de quem não é espírita, né? Mas nós, espíritas, temos resistência a muitas coisas também. Muitas. Os preconceitos estão aí para serem quebrados. Então, a gente tem que ver isso também. Não é porque a gente é espírita que a gente é um anjo. Então nós temos muita coisa. Se alguém está lembrando de alguma coisa, Eu até vou, mas não acho que eu sou. Oi? Eu até vou. Voa. Voa, passa pelas casas de todo mundo, percebe como é que está, todo mundo feliz. Então, autorrealizar-se e autoatualizar-se é a chave. É a chave que nós vamos procurar nessas expressões ocultas que estão dentro de nós. Mas acima de tudo é o trabalho, né? Sim. Porque isso tudo dá trabalho. Muito trabalho. É no dia a dia. Mas é no dia a dia. Inclusive, olha só, eu vivo pensando, né? E questionando, acho que é uma característica que eu tenho. Aí, eu estou com a minha mãe em casa, que vocês sabem, né? Assim, tá? E ela tem 93 anos. Aí a pergunta que me veio é, por que a gente fica velho? Mas velho, 94, 100, por aí. Não é com 70, não, 70. Sim, 90, 90. Vai dar para trabalho para os outros. O que vocês acham? Essa é uma das vertentes. Eu vou dar muito trabalho. Você vai dar esse trabalho? Você está consciente disso? E vai deixar assim? Claro. Como é que fica a sua Aí, atualização? É que a Vânia vai ter que. Ela casou com ele e vai fazer isso para ela poder ir mais pura com a encarnação. Ah, Ela tem que pagar, sim, sofrer, pagar, entendeu? Pagar tudo, entendeu? Por Ninguém isso. garante. Porque o problema não é de quem paga, é de quem faz. De quem faz. Quem que é responsável? Quem mata ou quem manda matar? Né? Sempre tem que ter um mais responsável. Então, na verdade, é o seguinte, a autoatualização é perceber... Eu cheguei a uma conclusão, né? Eu que perguntei, eu mesma respondi para mim. Então, eu penso que mesmo com 90 e poucos anos, a pessoa aprende. Não tem um dia na vida que não aprende. Não, quando quer, nem que seja, e quando não quer também. na pior das hipóteses, aprende a mudar, aprende a se adaptar àquilo que não pode ser mudado. Aceitar, a se adaptar, né? A se adaptar é um verbo mais... Eu não quis usar a palavra aceitação, também não gosto porque disso. aceitação te põe assim numa... Numa situação de coitadinho. Isso. Não, bem a palavra é se adaptar a uma situação onde você não encontra opções. Mas aí, por isso que é velhice. Porque você já não pode mais fazer nada e você tem que se adaptar. E tem que se adaptar. É um trabalho. Não é? É um trabalho. A pessoa fica se perguntando. Acho que a própria pessoa, o idoso pergunta, por que eu estou vivendo? Por que será que eu estou aqui, não faço mais nada, não sirvo para nada? O dia inteiro. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. O que eu estou fazendo aqui? Ela tem que saber por quê. A Maria Ilse respondeu. Mas é isso que eu falo. Durante o trabalho. Mas eu assim, Ela não para no trabalho, ela está oferecendo oportunidade de aprendizado para quem está em volta. Eu acho isso muito romântico.
Eu acho isso muito romântico. Eu acho que você tem que fazer porque você acredita que isso é melhor. Para você. Você vai se sentir bem de estar fazendo um bem. Mas que não é uma coisa que... Se ela não tivesse isso, você não teria oportunidade de fazer também. Ué, mas a oportunidade, você não depende desta oportunidade para crescer. Não, essa está sendo te oferecida, mas tem outra. Mas não é que está sendo oferecida, gente. Deixa eu mostrar que isso aqui é lei da vida. Então, não é uma coisa que apareceu, então, diferente para mim, e eu que tenho que fazer isso, porque se eu não fizer, ninguém mais vai fazer, papapi, papapá. Sabe? Não é bem assim. Porque essa ideia, se ela ficar como sendo o centro da informação da tua evolução, é a mesma coisa de outras que a gente fala assim, mas então, e aquela pessoa que não reza? E aquela pessoa que não acredita em Jesus? E o que faz com ela? O que você faz você crescer. Tudo e qualquer coisa. Então, existem pais que não têm filhos. O que eles vão fazer? Tem pais idosos que os filhos não estão por perto. Tem, agora, com essa coisa da Crimeia e tal, os filhos estão num país, morrem sem se ver. Isso não é determinante. É isso que eu quero que vocês não me entendam mal. Não é determinante para o teu crescimento. Porque tudo que a gente fala, está falando em você com você mesma. E não envolve um sentimento pessoal. Porque se você não fizer para sua mãe, alguém vai ter que fazer. Alguém vai fazer. Porque ela não consegue mais fazer alguma coisa. E ela também, veja bem, pensando bem, ela também tem suas responsabilidades de pensar no futuro dela. É meio, vamos dizer assim, parece Ela que... pode tornar esses 95, 96, 120 melhor para ela e melhor para quem a rodeia, certo? Mas você tem que pensar, você está fazendo por você não está fazendo por ela. Se você está cuidando dela, você está fazendo por você. Você quer ser bondosa, você quer ser generosa, você quer provar alguma coisa. Mas é você. Se você faz, é porque você quer. Se não tem oportunidade, por exemplo, minha mãe mora longe, quem cuida da minha mãe são meus irmãos, não sou eu. Quem cuida da mãe dele são os irmãos dele, não é ele, porque a mãe dele mora em Santos. Podia ser irmão, podia não ser irmão, outra Podia pessoa. ser qualquer Isso, pessoa. alguém teria que Alguém vai fazer. Porque E aquela tem pessoa... asilo também. E tem asilo também, se ela guardou dinheiro, ela pode usar o dinheiro Tem dela. asilo. Enfim. Não vai ficar jogada, não. Pensa que você é com você mesmo. Mas a tua conclusão do porquê que a gente fica vendo lá... Porque ela tem que pensar, ela tem que continuar crescendo. Ela tem que continuar, se a dificuldade, porque cada velhinho tem uma dificuldade. Mesmo com Alzheimer? Não, Alzheimer já é uma doença, né? Daí não tem... mas a personalidade da pessoa, inclusive, se acentua com a velhice. Então, se a pessoa sei lá, muito brigona, ela vai brigar demais. Se ela for muito quietinha, ela vai ficar mais quietinha. Ela foi muito orgulhosa. Orgulhosa. Nunca dependeu de ninguém. Ixi. É pior, né? Nossa. A adaptação que ela É a adaptação que ela tem que fazer. Então, seja comigo, filha dela, ou com qualquer pessoa. É a adaptação dela. Mas nós estamos falando do crescimento moral, espiritual. Certo? Então, é isso. Então, as perspectivas positivas quando as possibilidades e potencialidades estão em crescimento. Então, todos nós temos essas potencialidades. Elas precisam crescer. E quanto mais eu sofro, é porque eu não cresci o suficiente naquele momento com aquelas tarefas. Então,
eu estou aprendendo sempre. Sempre, 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 sempre. Até na hora do desencarne. E eu vou ler alguns conceitos de consciência. O que vocês acham que é consciência? Como é que ela funciona? Até para a gente falar da velhice, do outro, tá? Como que minha consciência vai funcionar em relação àquela pessoa que está ali precisando dos cuidados? Se é meu, não sei, mas de cuidados. Então, consciência, diz aqui um conceito, a própria consciência se organiza, se expressa e se desenvolve. Olha isso, ela se desenvolve. Ela já não nasceu do tamanho que ela é hoje. 20 anos atrás, ela não tinha a consciência, não o conhecimento, a consciência. Continua, num processo contínuo da pessoa em que suas complexas operações reflexivas articulam elemento dado sentido à sua expressão. Então, suas complexas operações reflexivas. Então, tudo que me acontece, se eu fizer uma reflexão, vai fazer crescer a minha consciência. Reflexão, em tudo, em tudo, em tudo. No cotidiano da minha casa. É que a gente não faz esse exercício, a gente não percebe, né? É tanta coisa. Alguém está lembrando de alguma coisa na sua casa que poderia fazer uma, como diz aqui, uma complexa operação reflexiva? Como eu queria que tratassem a minha mãe hoje, quando eu na idade dela. E essa reflexão veio forte para mim, justamente porque eu estou cuidando dela. Não, mas é porque eu estou falando pra mim. Então, estamos de mão dadas nessa. Gente, é a coisa mais, só quem vai passar. Isso aí é uma coisa que a gente, assim, ou ama mais, ou ama menos, ou não sei, não. É muito complicado. Nós também vamos ser assim. Claro, Nós vamos esse é o nosso ter trabalho. consciência, a gente tem consciência. Mas ter consciência, Mas você vai ter 90 anos. idade idoso, teimoso. Ter consciência que vai ter 90 anos não é o ponto reflexivo. O ponto reflexivo é, quando eu tiver 90 anos, a minha exigência vai ser que meu filho me cuide? Essa é a reflexão. Será que eu tive meu filho para isso? Para esse momento? Ele é obrigado? Será que eu vou escravizar a esse ponto? Eu acho que 99% das mães devem pensar isso. Exatamente. E pensa errado mesmo. Exatamente. Ou pelo menos esperam isso. Porque a gente vem de séculos seculares falando que filho tem que cuidar. Cuidar não é a mesma coisa que respeitar. Cuidar não é a mesma coisa que estar por perto, gerenciar. Cuidar não é ir ali na operação, né? Operacionalizar. Mas e ficar por trás também pode, isso também já está fazendo. Né? Por quê? Porque eu não preciso fazer o papel de enfermeira, digamos. Eu não preciso fazer papel de cuidadora, digamos. Tudo depende e provedora também, né? Então, o que você quer para você, não o que eu vou fazer para eles, para os meus. Lá vai as circunstâncias que vão falar. Mas o que eu quero para mim? Essa é uma reflexão. Mas a partir do momento que você, vou fazer um bolo, e cada coisa que vai no bolo, você tem consciência do que aquilo serve, você já faz um exercício para essa consciência. O que vai te levar a, quando você tiver que tomar certas atitudes, a sua consciência já vai estar mais esclarecida. Mas só que assim,
cada um... É que não dá para pegar um bolo e achar que ele vai ser o exemplo de todos. Porque você faz um bolo, eu vou fazer outro bolo, e ninguém garante que o seu é igual ao meu. Então, não tem jeito. A sua consciência não é igual a minha. Não, mas o teu bolo tem que te dizer o que você quer fazer com o próximo bolo que você vai fazer. Só isso. É você com o teu bolo. Porque é só tua consciência que vai dizer. Isso aí é aquela história, fazer ao próximo o que queremos que fizessem com a gente. Mas se a gente não quiser um bem pra gente... Então, é por aí. Pois é. Mas a reflexão é assim, o que eu quero pra mim, e daí fazer pro próximo. Sim, mas vamos continuar nessa toada aí da pessoa idosa. E se você quer que os teus filhos cuidem de você? Se você quiser que eu quero morar com eles, na casa deles. Se você pensa assim, porque você faria assim, é outra reflexão. Será que o que eu quero também é o melhor? Olha como é, por isso que fala complexo. É bem complexo esse negócio. Olha, dá Chegou naquilo que você falou, né? É só sobre isso. Chegou naquilo que você falou, né? A reflexão é saber o que a gente quer pra gente. Pode ser assim que eu não queira. Porque daí vai partir o que eu vou fazer pro próximo. Né? E não pode esperar do próximo. Porque nem sempre o próximo é próximo. É complicado, gente. A gente tem que também prestar atenção no que a gente quer, né? Porque é o seguinte, qualidade... Quando ele puder me cuidar, quando não puder mais me cuidar, eu quero morrer. Mas aí você não morre, aí você faz o quê? Superior do meus quereres. E daí você não morre? Então, Então você tem que saber, você sempre tem que fazer um cenário, o pior dos cenários. Você sempre tem que pegar um cenário pior que tem e tentar pensar nele. Se não vier o pior, você está no lucro. Entendeu? Mas você pensa sempre naquela situação. O que você faria? E aí a subjetividade, gente, vou falar só mais um para a gente terminar. Subjetividade, onde que eu estou? Estou no humanista ainda, no movimento humanista que fala do crescimento pessoal, da consciência e agora a subjetividade. O que é subjetividade? ali está escrito que é relação com o outro. Relação com o outro. Mas relação com os outros. Porque, olha aqui, subjetividade, ele tem dois aspectos. O subjetivo que é só meu, só eu que conheço, só eu que entendo. Sou eu comigo mesma. Subjetivo. Então, quando a gente fala em individualidade, quando Deus nos criou, Ele nos criou únicos, com uma essência única. Se eu estou com fome, ninguém pode almoçar no meu lugar. Ou eu almoço e sacio a minha fome, ou não tem jeito. Isso é aquilo que te pertence. E a mesma coisa, eu quero estudar, quero passar de ano, se eu não estudar, ninguém pode fazer a prova por mim. Então, na vida, ninguém pode me substituir nesse aspecto. Eu sou única. Não estou falando substituir numa profissão, estou falando na vida. Então, ninguém me substitui. Isso é subjetivo. Mas, ao mesmo tempo, para eu crescer como único, eu preciso dos outros. Eu vivo, existe a lei da sociedade, no livro dos Espíritos aparece, ou é no Evangelho, um dos dois. No livro dos Espíritos, a lei da sociedade. Então, é uma lei, é uma exigência da natureza que eu viva em sociedade. Por que exatamente? Você progredir. Porque a minha subjetividade depende da subjetividade do outro. Porque eu tenho que me espelhar nas experiências dos outros e ver
e analisar via pensamento, fazer uma análise crítica, o que é melhor? Do jeito que ele fez, do jeito que eu penso que tem que ser, e vai indo. Isso é errar e cair e levantar, entendeu? Então, nós precisamos, quando se fala em subjetividade e, na sequência, saúde mental, precisamos desses dois. Não adianta eu ficar isolada sozinha, não vou crescer. É nessas inter-relações pessoais que eu vou descobrir as soluções. Então, se eu penso o que eu vou fazer daqui a 30, 40 anos, quando eu tiver quase nos 100 anos de idade, eu estou fazendo o quê? Estou olhando, de repente, já uma outra velhinha que está lá, como é que os filhos estão tratando, quais os resultados, quem que já está irritado, quem já não está aguentando, os filhos aceitam com facilidade, sim ou não? E já vou fazendo essa interação, e já vou percebendo. E aí eu começo a fazer as minhas escolhas, como eu queria ser. Porque eu também não sei muito bem como eu queria ser daqui 20 anos. Eu estou catalogando, eu estou colhendo informações para o futuro. O futuro não nos pertence. Então, eu preciso desse material do presente, com consciência, senão não vai valer a pena, para poder atuar melhor no futuro. E isso é saúde mental, que a Joana fala o tempo inteiro, saúde mental. O homem integral tem que ter saúde mental. Por que é integral? Porque tem tantas nuances para esse crescimento que a gente não pode se focar só em um. E é isso. Então, só para terminar, o ser é único e na sua concretude existencial, é um ser em movimento dinâmico, né? Quando a gente fala nossa caminhada é um movimento dinâmico, estamos em construção, nunca passível de ser esquematizado redutivamente, quer dizer, nós não somos seres que alguém pode nos reduzir a nada. Isso não tem como. Nós somos progressistas. Só tem como crescer, não tem como voltar atrás, evoluir. Mas, para isso, eu preciso continuar percebendo os recursos que eu tenho, meus próprios, e os recursos que vêm do externo, para ter uma condição psicológica adequada para as mudanças que devem ser feitas. Porque se eu não estou pronto, se eu não nasci pronto, se eu estou num processo, eu preciso mudar o tempo todo. Me adequar. Esse é o apelo de tudo que nós vamos ver a partir de agora com a Joana de Ângeles. Mudança, mudança, mudança. Consciência. Do eu e do outro. Fazer o que dá para a gente fazer. Só que a gente não pode ultrapassar os limites, porque a gente não dá conta. Né? Não pode ultrapassar o limite da gente. Sim. Mas a gente não precisa ter medo de ultrapassar. Senão fica doido. Devagar e sempre. Muito bem, pessoal. Era isso que eu queria trazer para agora. Senão ficaria mais tempo.